Shalom, shalom, amados. Vamos então dar ao resumo da leitura de Zacarias, capítulo 11. Em Zacarias, no capítulo 11, vemos o Senhor Deus apresentando uma grave denúncia contra os pastores infiéis. A princípio, ele revela o seu cuidado com os rebanhos e as ovelhas destinadas à matança. Há milhões, se não bilhões, de pessoas sofrendo ao redor do mundo, perdida e sem esperança. O bondoso Deus envia uma mensagem de esperança. Eu me tornei pastor do rebanho destinado à matança. Os oprimidos dos rebanhos. Então, peguei 2 varas e chamei uma favor e a outra união, e com elas pastoreei o rebanho. Ou seja, o desejo de Deus é cuidar dos oprimidos e lhes oferecer favor e união. Estes são os elementos fundamentais para a nossa vida aqui na Terra. E precisamos demais do cuidado de Deus. Sem Ele, de fato, as precipitações da vida nos levam ao desespero e à angústia. Zacarias, no capítulo 11, no versículo 1 a 3, o rugido dos leões. Abra suas portas, ó Líbano, para que o fogo devore os seus cedros. Agonize, ó pinheiro, porque o cedro caiu, e as majestosas árvores foram devastadas. Agonizem, carvalho de Baçã, pois a floresta densa está sendo derrubada. Ouçam o gemido dos pastores. Os seus formosos pastos foram devastados. Ouçam o rugido dos leões, pois a rica floresta do Jordão foi destruída. Esta lamentação retrata a devastação preste a acontecer, porque o povo rejeitou o Messias como verdadeiro e bom pastor. A linguagem é figurada, mas as referências aos cedros do Líbano, carvalho de Baçã e a floresta do Jordão sugerem a devastação de toda a terra de Israel, do norte a sul, incluindo, é claro, os seus habitantes. E todas as 3 áreas, Líbano, Baçã e Jordânia, eram muito florestadas. Os pastores lamentariam porque seus pastos seriam devastados. Até os leões que viviam na densa floresta ao redor do Rio Jordão rugiam por causa da destruição das suas áreas de vida. A destruição geral da devastação deve ser tomada literalmente. O período geral da destruição literal e figurativa provavelmente inclui a destruição de Jerusalém pelos romanos em 70 anos depois de Cristo. Zacarias, no capítulo 11, no versículo 5 a 7, o rebanho destinado à matança.
Assim diz o Senhor, meu Deus, pastoreei o rebanho destinado à matança, porque os seus compradores os matam e ninguém os castiga. Aqueles que o vendem dizem, bendito seja o Senhor, estou rico, nem os próprios pastores poupam o rebanho. Por isso não pouparei mais os habitantes desta terra. Diz o Senhor, entregarei cada um ao seu próximo e ao seu rei, e eles acabarão com a terra, e eu não livrarei ninguém das suas mãos. E eu me tornei pastor do rebanho, destinado à matança, os oprimidos do rebanho. Então peguei 2 varas e as chamei, uma favor e a outra união. E com ela pastoreei o rebanho. Zacarias capítulo 11, versículo 4 e 7. Nessa passagem difícil, mas messianicamente significativa, Zacarias foi dirigido por Deus para retratar o verdadeiro pastor, o Messias de Israel. No mesmo texto, Zacarias foi obrigado a retratar o pastor ímpio, apontando para o anticristo do fim dos tempos. E este trecho foca a atenção na condição espiritual de Israel, na época do ministério de Cristo e as consequências de sua rejeição de Cristo, o verdadeiro pastor. E Deus disse a Zacarias apacentar ao rebanho marcado por abate. Pastar inclui não apenas alimentar, mas também dirigir e defender. O rebanho era a nação de Israel, que Deus havia designado para ser abatida. Pelos romanos, é claro. Os próprios pastores são os líderes judeus que falhariam em suas responsabilidades de cuidar do seu povo. A fase culminante da condição aparentemente lamentável de Israel foi o afastamento da piedade de Deus. Não pouparei mais os habitantes desta terra. Essa retirada divina parecia resultar a rejeição do povo ao seu verdadeiro pastor Messias, como nos mostra os versículos 8 a 13. O rei a quem Deus entregaria a Israel era aparentemente imperador romano. Está em João, no capítulo 19, versículo 15. E Deus não os livraria dos exércitos romanos, como qualquer bom pastor. Zacarias levou 2 cajados para dirigir e proteger o rebanho. Os cajados receberam os nomes simbólicos de favor e união. E eles retratavam os benefícios graciosos de Deus para com seu povo e a união interna de Israel e Judá como nação. Oséias capítulo 1, versículo 11. Zacarias capítulo 11, versículo 8 e 9. Não serei o pastor de vocês. Em um só mês eu me livrei dos 3 pastores, porque me cansei deles. E o rebanho me detestava. Então eu disse, não serei pastor de vocês. Morram as que estão morrendo. Pereçam ao que estão perecendo. E as que sobrarem comam a carne uma das outras. Versículo 8 e 9. A identidade dos 3 pastores
rejeitado pelo verdadeiro pastor, não é indicada. E muito provavelmente os pastores se referem a 3 tribos de líderes judeus: profetas, guardiões da lei, sacerdotes e reis ou magistrados civis, todos inadequados. Intimamente ligado à rejeição dos 3 pastores está a rejeição do rebanho ao seu verdadeiro pastor, a quem eles detestavam, uma palavra usada apenas aqui no Antigo Testamento, e que significa odiar até o ponto de náusea. O Messias, interpretado por Zacarias, repudiou seu papel como pastor. Eu não serei seu pastor. E ele entregou o rebanho à sua perdição, envolvendo opressão estrangeira. Morram os que estão morrendo, pereçam os que estão perecendo, e as que sobrarem, comam a carne uma das outras. É uma interpretação alternativa e vê esta última cláusula como falando do canibalismo que ocorreu no cerco romano de Jerusalém em 70 anos depois de Cristo. Em Zacarias, no capítulo 11, versículo 10 a 11, o cancelamento da aliança. Então peguei a vara chamada favor e a quebrei, cancelando a aliança que tinha feito com todas as nações. E foi cancelada naquele dia. E assim os aflitos dos rebanhos que estavam me olhando entenderam que essa palavra era do Senhor. Zacarias 11, versículo 10 e 11. Aliança revogada, simbolizada pela quebra da vara chamada favor, e foi feita com todas as nações, aparentemente para assegurar a proteção providencial de Deus a Israel. O desfavor divino sobre Israel por causa da sua rejeição do verdadeiro pastor resultou em cegueira espiritual. Romanos capítulo 11, versículo 25. A destruição e a dispersão nacional. E somente o remanescente crente, identificado no texto como os aflitos do rebanho, que reconheceram a Jesus como o verdadeiro Messias e entenderam a sua verdadeira origem em Deus. Zacarias 11, no versículo 12 a 14, as 30 moedas de pratas. Eu lhe disse, se acharem melhor assim, pegue-me, pague-me, e se não me paguem. Então eles me pagaram 30 moedas de prata. E o Senhor me disse, lança isto ao oleiro. O último preço pelo qual me avaliaram, por isso tomei as 30 moedas de prata e as tirei no templo do Senhor para o oleiro. Depois disso, quebrei a minha segunda vara, chamada união, rompendo a relação dos irmãos entre Judá e Israel. Capítulo 11, versículo 12 a 14. A avaliação de Israel do valor do verdadeiro pastor foi de 30 moedas de prata. O preço de indenização pago a um escravo chifrado por um boi, como nos mostra em Êxodo no capítulo 21,
e no versículo 32. A profecia mostra que as 30 moedas foram lançadas aos oleiros, em que a época era considerada a profissão mais insignificante. E essa profecia foi cumprida na traição de Judas a Cristo, como nos mostra em Mateus, no capítulo 26, no versículo 14 e 16, e também Mateus, no capítulo 27, versículo 3 e 10. O profeta Zacarias, então, quebrou a segunda vara, chamada união, para retirar a dissolução da solidariedade nacional de Judá e Israel. A discórdia dentro da nação foi um dos fatores que levaram à destruição de Jerusalém em 70 anos depois de Cristo, e uma nova onda de dispersão mundial. Zacarias capítulo 11, versículo 15 a 17, o pastor insensato. Então, o Senhor me disse: pegue novamente os utensílios de um pastor